Você acredita que uma mãe pode ir para a cadeia sem ter cometido crime nenhum? Eu fui. E o silêncio de quem eu protegi dói muito mais do que qualquer cela. Me chamo Zuleika. Tenho 82 anos agora. Já não tenho mais a energia de antes, nem aquela esperança que a gente carrega quando acha que o mundo ainda pode ser justo. Mas tenho essa história para contar. Se você tiver paciência para ouvir uma velha falar, talvez entenda por que decidi finalmente abrir a boca depois de tanto tempo calada. A cadeia muda a gente. Não é só o corpo que envelhece mais rápido lá dentro. É a alma que murcha. Principalmente quando você sabe que não devia estar ali. Quando você sabe exatamente quem deveria estar no seu lugar. Você protegeria quem ama, mesmo sabendo que talvez fosse esquecida depois? Acho que a maioria das mães responderia que sim, sem nem pensar direito. É quase instinto, sabe? Como um animal que se joga na frente do filhote quando vem o perigo. Não pensa, só faz. Mas e se depois desse sacrifício, esse filho que você protegeu fingisse que você nunca existiu? Se ele virasse as costas e seguisse a vida como se você fosse apenas um problema a ser esquecido? Você ainda acha que teria feito o mesmo? Fui secretária de escola pública por 32 anos. Conhecia cada aluno pelo nome. Sabia quem tinha problema em casa, quem precisava de um pouco mais de atenção. Os professores até brincavam que eu era mais eficiente que o sistema da Secretaria de Educação. Dona Zuleika sabe até quando o aluno faltou no ano passado, diziam. Era uma vida simples, mas digna. Eu tinha meu apartamentinho pequeno, herança do meu finado marido. Não era nada luxuoso, mas era meu. Limpo, organizado, com minhas plantinhas na varanda, meus porta-retratos nas paredes. Um lugar que eu podia chamar de lar. Sempre me orgulhei de uma coisa. Nunca devi um centavo a ninguém. Minha mãe me ensinou isso desde cedo. Zuleika, nome sujo é pior que roupa rasgada. Roupa você remenda, nome não. E eu levei isso a sério a vida toda. Pagava minhas contas em dia, não comprava o que não podia pagar, não pegava emprestado. As pessoas hoje acham que isso é besteira de velho, né? Que nome sujo não é nada. Que todo mundo tem o nome negativado em algum lugar. Mas para mim era questão de honra. Era meu valor, minha dignidade. Talvez seja por isso que doeu tanto quando tudo aconteceu. Porque não foi só minha liberdade que perdi. Foi meu nome, minha história, meu orgulho de ser quem eu era. Não estou aqui para pedir pena, nem para julgar ninguém. Só quero contar o que aconteceu, porque guardar essa história por tanto tempo foi como carregar pedras dentro do peito. Cada vez mais pesadas, cada vez mais difíceis de respirar em volta delas. Você sabe como é olhar nos olhos de alguém que você criou, que você deu tudo de si, e ver um estranho te olhando de volta? Um estranho que escolhe não te reconhecer mais? Tem gente que fala que prisão é escola do crime. No meu caso, foi escola de outra coisa. Foi onde aprendi que amor não é garantia de nada. Que você pode dar seu sangue por alguém e ainda assim ser descartada como um papel usado quando não serve mais. 7 anos em Bangu. Esse foi o tempo que passei lá dentro. Tempo suficiente para perder quase tudo. A casa, os móveis, as economias de uma vida, a saúde, o respeito dos vizinhos e o filho pelo qual eu me sacrifiquei. Sabe o que mais me dói? Não é nem ter ido presa no lugar dele. É saber que ele segue a vida como se nada tivesse acontecido. Como se eu nunca tivesse existido. Como se aqueles anos que passei trancada fossem só um detalhe, um inconveniente, um parêntese que não merece nem ser mencionado. Às vezes me pergunto se ele conta para os meus netos o que aconteceu comigo. Ou se inventou alguma história. Talvez tenha dito que morri. Seria mais fácil, né? Mais conveniente do que explicar por que a avó deles passou anos numa penitenciária. Você já se sentiu invisível? Não é só não ser vista. É como se você nem existisse mais. Como se fosse um fantasma andando entre os vivos, mas ninguém te enxerga, ninguém te ouve, ninguém nota que você está ali. É assim que me sinto agora. Quando as pessoas descobrem minha história, costumam me perguntar se me arrependo. Se eu voltaria atrás se pudesse. Se faria diferente. Não sei responder. Honestamente, não sei. O amor de mãe é uma coisa estranha. Mesmo machucada,
Mesmo traída, mesmo abandonada, ainda sinto aquela dor no peito quando penso nele. Ainda me pergunto se ele está bem, se está se alimentando direito, se está feliz. Patético, não é? Depois de tudo, ainda me preocupo. Vou contar tudo desde o começo. Se você quiser ouvir, claro. Não é uma história bonita, não tem final feliz, mas é real. Tão real quanto essas rugas no meu rosto, quanto essa dor que carrego no peito. E talvez, só talvez, ela faça alguém pensar 2 vezes antes de esquecer quem deu a vida por ele. Antes de tudo isso acontecer, eu tinha uma vida que muita gente chamaria de comum, mas para mim era preciosa. Trabalhei como secretária na Escola Municipal Professora Cecília Meireles, no subúrbio do Rio, por mais de 3 décadas. Conhecia cada canto daquele lugar. As rachaduras nas paredes, o piso desgastado da secretaria, o barulho que a janela fazia quando batia vento forte. Era o tipo de trabalho que ninguém nota muito quando está sendo bem feito. Organizava documentos, atendia pais nervosos, acalmava crianças machucadas enquanto esperavam os responsáveis. Ganhava pouco, mas me sentia útil. Os professores sempre diziam que a escola não funcionaria sem mim. Dona Zuleika é a memória viva desta instituição, falava a diretora nas reuniões de fim de ano. Meu marido, Geraldo, morreu cedo. Ataque cardíaco fulminante aos 48 anos. Nem deu tempo de chegar no hospital. Me deixou um apartamento pequeno no Meier e a responsabilidade de terminar de criar nosso filho sozinha. O Marcelo tinha 16 anos quando o pai se foi. Talvez tenha sido aí que comecei a errar, sabe? Fiquei com tanto medo de que o Marcelo sofresse pela falta do pai que passei a compensar. A proteger demais. A fazer tudo por ele. Queria que ele tivesse o que eu não tive, chance de estudar, de ser alguém na vida. Economizei cada centavo para pagar faculdade particular para ele, administração de empresas. Ele era inteligente, sempre foi. Tirava notas boas sem muito esforço. Achei que estava no caminho certo, que tinha conseguido dar a ele uma base sólida, apesar da ausência do pai. Lembro até hoje do dia da formatura. Eu, sentada na plateia, chorando de orgulho. Meu filho de toga e capelo recebendo o diploma. Pensei, Geraldo estaria tão orgulhoso. Conseguimos, meu velho. Nosso menino tem futuro. Na época, eu já estava perto de me aposentar. Planejava viver tranquila com minha aposentadoria, talvez fazer algumas viagens simples, conhecer lugares que só tinha visto em fotos. Nada extravagante. Só aproveitar um pouco depois de uma vida inteira de trabalho. Eu era daquelas pessoas que todo mundo no bairro conhecia e respeitava. Dona Zuleika é uma mulher séria, diziam. Tinha orgulho disso, de ser confiável, de ser correta. Nunca devi 1 centavo a ninguém. Meu nome era limpo como água de nascente. As contas sempre em dia, a geladeira sempre com comida, a casa sempre arrumada. Uma vida simples, organizada. Tinha minhas amigas do trabalho, meu grupo de oração aos domingos, meus programas de televisão preferidos à noite. Não era uma vida emocionante, mas era uma vida digna, honesta, minha. O Marcelo começou a trabalhar logo depois da faculdade. Dizia que estava em uma empresa promissora, que logo seria promovido. Eu acreditava, claro. Por que não acreditaria? Era meu filho. Eu o conhecia desde que sentiu o primeiro chute na minha barriga. No começo, tudo parecia bem. Ele me visitava aos domingos, almoçava comigo, contava sobre o trabalho, sobre os amigos. Depois, as visitas foram ficando mais raras. Ele sempre tinha uma desculpa. Estava ocupado, tinha compromissos, precisava viajar a trabalho. Comecei a notar mudanças nele. Roupas mais caras, um carro novo, saídas para restaurantes que eu nunca poderia pagar. Quando perguntava de onde vinha tanto dinheiro, ele dizia que tinha recebido um bônus ou que tinha feito um investimento que deu certo. "Tô crescendo na vida, mãe", ele dizia com aquele sorriso que sempre me derretia. "Logo vou poder te dar uma vida melhor também." Eu queria acreditar. Queria tanto acreditar que meu filho estava tendo sucesso, que todo o meu sacrifício tinha valido a pena. Talvez por isso não tenha visto os sinais. Ou talvez tenha visto, mas escolhi ignorar. As ligações tardias, as conversas sussurradas ao telefone,
os amigos estranhos que às vezes o acompanhavam, a forma como ele ficava nervoso quando eu fazia perguntas demais, como se irritava quando eu insistia em saber detalhes do trabalho dele. Para de se preocupar, mãe. Confia em mim. Tá tudo bem. E eu confiava. Porque é isso que mães fazem, não é? Confiam nos filhos, mesmo quando a intuição diz que algo está errado, principalmente quando não querem enxergar que algo está errado. Então, veio aquele dia. Nunca vou esquecer. Era uma terça-feira à noite, chovia forte. O Marcelo apareceu na minha porta, encharcado, agitado. Disse que precisava da minha ajuda, que era urgente, que só eu poderia ajudá-lo. Naquele momento, não vi um homem de 30 anos. Vi meu menino assustado, precisando da mãe. Como poderia negar ajuda? Mas estou me adiantando na história. Você provavelmente quer saber como era o Marcelo antes de tudo isso. Como era nosso relacionamento. Se havia sinais que eu deveria ter percebido. Ele sempre foi um menino doce. Sensível até demais para um garoto. Chorava quando via um animal machucado na rua, dividia os brinquedos sem reclamar, abraçava os amiguinhos que estavam tristes. O tipo de criança que faz a mãe se sentir abençoada. Depois que o pai morreu, ele mudou um pouco. Ficou mais fechado, mais distante. Era natural, eu pensava. Estava processando o luto do jeito dele. Adolescente é complicado mesmo, diziam minhas colegas de trabalho. Vai passar. E passou. Ou pareceu passar. Ele voltou a sorrir, a conversar comigo, a trazer amigos em casa. Terminou o colégio com boas notas, entrou na faculdade. Tudo parecia encaixado de novo. Só que tinha algo diferente. Algo que eu não conseguia definir exatamente. Um brilho diferente no olhar. Uma inquietação constante. Como se ele estivesse sempre procurando algo que não encontrava. É ambição, mãe, ele me disse uma vez. Quero mais da vida do que só um emprego estável. Quero realmente vencer. Na época fiquei orgulhosa. Meu filho tinha objetivos, sonhos, queria crescer, conquistar seu espaço. O que há de errado nisso? O que eu não entendi é que, para ele, os fins justificavam os meios, qualquer meio. Você já sentiu que conhece alguém completamente? Até perceber que não conhece nada? Que a pessoa que você criou, que você viu crescer, que você daria a vida sem pensar duas vezes, é um estranho? Eu ainda não tinha percebido isso naquela noite chuvosa quando ele bateu na minha porta. Ainda acreditava que conhecia meu filho melhor do que ninguém no mundo. Como eu estava enganada. Naquela noite de chuva, o Marcelo chegou encharcado na minha porta. Lembro até hoje dos pingos caindo do cabelo dele, formando uma poça no meu tapete da entrada. Os olhos dele estavam diferentes, assustados, mas com algo mais que não conseguia identificar na hora. Hoje sei que era cálculo. Mãe, preciso da sua ajuda. A voz dele tremia um pouco. Tô com uma oportunidade de negócio incrível, mas preciso de um empréstimo pequeno. Fiz ele entrar, dei uma toalha, preparei um café quente. Enquanto secava o cabelo, ele foi explicando. Era uma compra de mercadoria importada, algo sobre eletrônicos que seriam revendidos com lucro garantido. Falava rápido, empolgado, usando termos que eu mal entendia. Só preciso de um empréstimo, mãe. Pequeno, 10 mil. Quase engasguei com o café. 10 mil reais? Pequeno? Era quase tudo que eu tinha economizado para emergências. Filho, não tenho esse dinheiro sobrando. Não precisa ser em dinheiro, mãe. Ele sorriu daquele jeito que sempre me convencia desde menino. Só preciso do seu nome. É para um empréstimo no banco. Coisa rápida. 3 meses e eu quito tudo. Hesitei. Tinha ouvido tantas histórias de pessoas que emprestaram o nome e se deram mal. A diretora da escola mesmo tinha uma irmã que perdeu tudo assim. Não sei, Marcelo. Emprestar nome é complicado. Foi aí que ele pegou nas minhas mãos. As mãos dele estavam geladas da chuva. Olhou nos meus olhos com aquela expressão que eu conhecia desde quando ele tinha 5 anos e queria mais um pedaço de bolo. Mãe, você não confia em mim? Depois de tudo que a senhora fez por mim, acha mesmo que eu faria algo para te prejudicar? Aquilo me atingiu em cheio. Como poderia desconfiar do meu próprio filho? Do menino que eu criei sozinha, que estudou, que se formou, que estava tentando crescer na vida? É só uma assinatura, mãe.
3 meses e tudo se resolve. É a chance da minha vida. Você teria dito não? Olhando nos olhos do seu filho, vendo ele quase implorando, dizendo que era a grande chance dele? Talvez você seja mais forte que eu. Talvez enxergasse o que eu não consegui ver. No dia seguinte, fomos juntos ao banco. O gerente era todo sorrisos, explicando os detalhes do empréstimo. Falava olhando para o Marcelo, mal dirigia a palavra a mim, mesmo sendo eu quem estava assinando os papéis. A senhora não precisa se preocupar com nada, disse o gerente quando notou minha hesitação. Seu filho vai administrar tudo. A senhora só precisa assinar aqui, aqui e aqui. Assinei. 3 folhas com letras pequenas que mal li. Confiei no meu filho. Confiei no homem de terno que sorria do outro lado da mesa. Pronto, mãe, disse Marcelo quando saímos do banco. Pode ficar tranquila que tá tudo sob controle. Nem vai afetar sua aposentadoria. Por um momento, senti um alívio. Tinha ajudado meu filho. Tinha dado a ele a chance que ele tanto queria. Era o meu papel, não era? Apoiá-lo, acreditar nele, estar ao lado dele nos momentos importantes. Uma semana depois, ele apareceu com um envelope. Preciso que você assine mais esses documentos, mãe. É para a transferência da mercadoria. Desta vez eram mais papéis. Alguns em inglês. Assinei todos. Esses aqui são para abrir uma conta conjunta, ele explicou. É mais fácil para administrar o dinheiro do negócio. Conta conjunta? Mas você disse que era só um empréstimo. E é, mãe. Mas preciso de uma conta para movimentar o dinheiro. É tudo legal. Pode confiar. De novo aquela frase. Pode confiar. E de novo eu confiei. Nas semanas seguintes, ele aparecia com frequência, sempre com mais papéis, mais documentos, mais formulários. Assinei todos. Alguns nem sabia direito o que eram. Cartões de crédito chegavam no meu nome. Ele dizia que era para as despesas do negócio, que era mais fácil assim. Levava os cartões embora, dizendo que administraria tudo. Não se preocupe com as faturas, mãe. Eu resolvo tudo. Comecei a receber ligações estranhas. Pessoas perguntando sobre pagamentos, sobre transferências, sobre produtos que eu nunca tinha comprado. É engano, eu dizia. Ou então, fale com meu filho. As primeiras cartas de cobrança começaram a chegar. Liguei para o Marcelo, preocupada. Tá tudo bem, mãe. São só burocracias, já resolvi tudo. Mas as cartas continuavam chegando. Cada vez mais, cada vez de valores maiores. Filho, tem certeza que está tudo bem? Estão falando aqui de valores enormes. Mãe, para de se preocupar. Eu disse que tá tudo sob controle, não disse? Confia em mim. E pela 1000ª vez eu confiei, porque ele era meu filho, porque eu o amava mais que tudo, porque não conseguia imaginar que ele me machucaria de propósito. As visitas dele foram ficando mais raras. Quando aparecia, estava sempre apressado. Não sentava mais para tomar café, não perguntava como eu estava. Chegava, pegava o que precisava e saía. Uma noite, ouvi a vizinha comentando com o marido no corredor. Você viu aquele filho da dona Zuleika? Tá andando num carrão. De onde será que vem tanto dinheiro? A mãe vive tão simples. Foi a primeira vez que senti um frio na barriga. Um medo verdadeiro de que algo muito errado estava acontecendo. Tentei ligar para ele. Caixa postal. Mandei mensagem. Sem resposta. Fui até o endereço que ele tinha me dado. Era um escritório vazio, com placa de aluga-se na porta. Voltei para casa naquele dia com uma sensação terrível, como se estivesse caminhando para um abismo, cada passo me levando mais perto da queda. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava pensando nos papéis que assinei, nos cartões que entreguei, nas explicações vagas que aceitei sem questionar. O que foi que eu fiz? Me perguntei, olhando para o teto escuro do meu quarto. No que foi que eu me meti por amor ao meu filho? Você teria desconfiado antes? Teria parado tudo na primeira estranheza? Eu queria confiar, e confiei. Esse foi meu erro. Confiar demais em quem eu mais amava. Os meses seguintes foram um pesadelo em câmera lenta. Todo dia chegava algo na minha caixa de correio. Cartas com janelinha, daquelas que a gente já sabe que é cobrança antes mesmo de abrir. Notificações de bancos que eu nem conhecia. Faturas de cartões de crédito com valores que eu jamais poderia pagar numa vida inteira.
Numa dessas faturas, tinha compras em lojas de luxo. Uma bolsa de quase R$ 5.000, um relógio de mais de 10.000, jantares em restaurantes caros, coisas que nunca fariam parte da minha vida, do meu mundo. Eu ligava desesperada para o Marcelo. Filho, chegou uma fatura aqui de R$ 17.000. Como pode isso? Calma, mãe. Já te expliquei que são despesas do negócio. Tá tudo sob controle. Mas tem compras em lojas de roupa, em joalheria. É para impressionar os clientes, mãe. Faz parte. Não se preocupa que eu vou pagar tudo. Ele sempre tinha uma explicação. Sempre dizia que estava resolvendo, que era só mais um pouco de tempo, que o investimento estava quase dando retorno. As ligações dos bancos começaram. Primeiro educadas, depois mais insistentes. Ligavam de manhã, de tarde, de noite. Atendentes com vozes mecânicas perguntando quando eu iria regularizar minha situação. Preciso falar com meu filho, eu dizia. Ele que cuida disso. Senhora, a dívida está no seu nome. A responsabilidade é sua. Comecei a ter pesadelos. Sonhava que estava afundando em papéis, em contas, em dívidas. Acordava suando frio no meio da noite. Minha pressão começou a descontrolar. Tinha dias que mal conseguia levantar da cama de tanta ansiedade. Uma vizinha me encontrou chorando um dia, sentada na escada do prédio com uma pilha de cartas no colo. Dona Zuleika, o que foi? A senhora está passando mal? Contei um pouco para ela. Não tudo, porque tinha vergonha, mas o suficiente para ela entender que eu estava encrencada. A senhora tem que procurar um advogado. Isso que seu filho fez é crime, estelionato. Não, não, não. Ele não fez por mal. Ele só está tentando fazer um negócio dar certo. Ele vai resolver tudo. Você vai ver. Acho que no fundo eu já sabia. Já tinha entendido que estava sendo usada, enganada. Mas admitir isso seria admitir que meu filho, meu único filho, tinha me transformado em instrumento para golpes. Como uma mãe aceita uma coisa dessas? As cartas registradas começaram a chegar. Depois, notificações judiciais. Meu nome tinha sido negativado em todos os órgãos de proteção ao crédito. Eu, que nunca tinha ficado devendo um centavo na vida, agora estava afundada em dívidas que nunca contraí. O pior era o medo. Medo de perder meu apartamento. Medo de perder minha aposentadoria. Medo de terminar meus dias na rua, sem nada. Tentei falar com o Marcelo, mas ele estava cada vez mais difícil de encontrar. Não atendia minhas ligações. Quando finalmente consegui falar com ele, estava irritado, impaciente. Mãe, para de me pressionar, eu já disse que vou resolver. Filho, eu tô recebendo notificação judicial, tô com medo. Rasga isso, eles não podem fazer nada. Como assim rasga? É documento oficial. Mãe, eu não tenho tempo para isso agora, tô numa reunião importante. Depois te ligo. Ele nunca ligou de volta. Uma noite, não consegui dormir. Fiquei andando pela casa, olhando para as fotos do Marcelo criança. O menino sorridente com dente de leite faltando. O adolescente de uniforme escolar. O jovem formando de toga e capelo. Em que momento aquele menino se transformou num homem capaz de jogar a própria mãe num buraco sem fundo? Peguei todas as cartas, todas as notificações e espalhei na mesa da cozinha. Tentei entender a dimensão do problema. Era muito pior do que eu imaginava. Havia empréstimos em pelo menos 5 bancos diferentes. Cartões de crédito estourados, cheques sem fundo, financiamentos de carro de luxo, tudo no meu nome. A dívida total passava de R$ 300.000. R$ 300.000. Um valor que eu jamais veria na minha vida. Um valor que eu jamais conseguiria pagar com minha aposentadoria de R$ 2.200. Naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pelo dinheiro que não tinha. Chorei pela confiança traída. Chorei pelo filho que parecia ter se transformado num estranho cruel. De manhã, decidi que precisava fazer algo. Não podia mais ficar parada, esperando que o Marcelo resolvesse. Liguei para uma colega da escola que tinha um filho advogado. Marquei de encontrá-lo naquela tarde. Nunca cheguei a esse encontro. Às 10 da manhã, a campainha tocou. Pensei que fosse mais uma entrega de carta, mas eram 3 policiais, 2 homens e uma mulher. Sérios, formais, com um papel na mão.
Senhora Zuleika Alves dos Santos? Sim, sou eu. Temos um mandado de busca e apreensão. A senhora precisa nos acompanhar até a delegacia para prestar esclarecimentos. Meu mundo desabou naquele instante. As pernas ficaram bambas, a boca seca, o coração parecia que ia explodir no peito. Posso saber do que se trata? Fraude bancária, estelionato e formação de quadrilha. Deve haver algum engano. Senhora, temos provas de que contas em seu nome foram usadas para aplicar golpes em dezenas de pessoas. A senhora vai ter oportunidade de se explicar na delegacia. Enquanto eles revistavam meu apartamento, tentei ligar para o Marcelo. Caixa postal, mandei mensagem, sem resposta. Foi só quando já estava na viatura, a caminho da delegacia, que recebi uma mensagem dele. Sinto muito, mãe. Tive que sair da cidade por uns tempos. Fica calma que isso logo se resolve. E foi a última vez que tive notícias dele por muito, muito tempo. Você teria desconfiado antes? Teria confrontado seu filho na primeira mentira? Teria se recusado a assinar os papéis desde o início? Eu queria confiar, e confiei. E paguei o preço mais alto que uma mãe pode pagar. Na delegacia, me colocaram numa sala pequena, com uma mesa de metal e 2 cadeiras. Fiquei lá por horas, sem água, sem poder ir ao banheiro, sem saber o que estava acontecendo. As paredes tinham manchas de umidade. O chão estava sujo. Nunca tinha estado num lugar assim. Quando finalmente um delegado entrou, trazia uma pasta grossa, cheia de papéis. Colocou na mesa, abriu e começou a tirar documentos. Reconheci minha assinatura em vários deles. Senhora Zuleika, a senhora tem noção da gravidade do que fez? Eu não fiz nada, moço. Foi meu filho que... A senhora assinou esses documentos? Olhei para os papéis. Sim, era minha assinatura. Em todos eles. Assinei, mas não sabia o que era. Meu filho disse que... A senhora abriu contas em 6 bancos diferentes. Contratou empréstimos, fez saques, comprou mercadorias. Tudo isso sem saber? Tentei explicar. Contei sobre o Marcelo, sobre como ele disse que era um negócio legítimo, sobre como garantiu que pagaria tudo. O delegado me olhava com uma mistura de descrença e pena. Senhora, descobrimos um esquema de fraude envolvendo cartões de crédito clonados, dezenas de vítimas, prejuízo de mais de R$ 1 milhão. E todas as provas levam a senhora. Não, deve haver algum engano. Eu nunca faria isso. Foi meu filho, o Marcelo. E onde está seu filho agora? Eu não sei. Ele disse que teve que sair da cidade. O delegado balançou a cabeça, com aquele olhar de quem já viu essa história muitas vezes. Temos testemunhas que identificaram a senhora sacando dinheiro em caixas eletrônicos com cartões fraudados. Não era eu. Deve ser engano. Mas então ele virou o laptop na mesa. Mostrou um vídeo de câmera de segurança. Era eu, sim, parada na frente de um caixa eletrônico, só que não me lembrava daquilo. Esse é seu casaco, não é? O azul com flores que a senhora está usando agora? Era. O mesmo casaco que eu vestia naquele momento. Eu não lembro disso. Senhora Zuleika, vamos facilitar. Sabemos que a senhora não agiu sozinha. Temos provas de que seu filho está envolvido. Se a senhora colaborar, contar tudo, identificar os outros integrantes do grupo, sua situação pode melhorar. Foi naquele momento que tomei a decisão que mudaria minha vida para sempre. Uma decisão que nenhuma mãe deveria precisar tomar. Não tem grupo nenhum. Fui eu que fiz tudo, sozinha. O delegado me olhou surpreso. A senhora está confessando? Estou. Fui eu. Ninguém mais. Tem certeza? Porque as evidências sugerem que... Foi tudo ideia minha. Meu filho não tem nada a ver com isso. Por que fiz isso? Por que assumi um crime que não cometi? Acho que uma parte de mim ainda acreditava que o Marcelo apareceria, que explicaria tudo, que provaria minha inocência, que não deixaria a mãe dele apodrecer numa cadeia. Outra parte acreditava que, se eu fosse presa, seria por pouco tempo. Afinal, eu era uma senhora de idade, sem antecedentes criminais. Certamente o juiz entenderia, teria compaixão. Mas a maior parte de mim simplesmente não conseguia entregar meu filho. O menino que eu criei sozinha, que dormia agarrado comigo nas noites de tempestade,
que chorou no meu colo quando levou o primeiro fora de uma menina, que me deu o primeiro salário inteiro dizendo: "Mãe, agora posso cuidar da senhora como a senhora sempre cuidou de mim." Como eu poderia condenar meu filho à prisão? Que mãe faria isso? Você acha que eu devia ter falado a verdade? Talvez. Talvez fosse o mais sensato, o mais justo. Mas quando se trata de filho, a gente não pensa com a razão. Pensa com o coração. E meu coração de mãe não me deixaria jamais apontar o dedo para meu filho e dizer: "Ele é o culpado. Prendam ele, não a mim." Passei a noite toda na delegacia, numa cela pequena, dividindo espaço com mulheres que mal conhecia. Prostitutas, usuárias de drogas, uma menina que tinha roubado comida para os filhos. Eu, que nunca tinha pisado numa delegacia na vida, agora estava ali, tratada como criminosa. No dia seguinte, fui levada para uma audiência de custódia. O juiz, um homem de meia idade com expressão cansada, nem olhou direito para mim. Leu rapidamente o relatório, ouviu o promotor e decretou minha prisão preventiva. Diante da confissão da ré e da gravidade dos crimes, que envolvem fraude bancária em larga escala e lesão a dezenas de vítimas, decreto a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Tudo soava como um pesadelo distante. Como se estivesse acontecendo com outra pessoa, não comigo. Dona Zuleika, a secretária de escola. A mulher que nunca tinha pegado nem um clipe da mesa da diretora sem pedir. A mulher que ensinava os alunos a serem honestos, a respeitarem as regras. Da audiência, fui direto para Bangu, o presídio feminino de Bangu, no Rio de Janeiro. Um lugar que eu só conhecia por notícias de jornal. Notícias ruins, sempre. A viagem na van policial foi a coisa mais humilhante que já vivi. Algemada, sentada no banco duro, balançando a cada curva. As outras presas me olhavam com curiosidade. Uma senhora de cabelos grisalhos, com cara de avó no meio delas. "O que você fez, tia?" perguntou uma jovem tatuada ao meu lado. "Nada", respondi baixinho. "Absolutamente nada." Ela riu, como se tivesse ouvido uma piada conhecida. "Todo mundo aqui é inocente, né?" Em Bangu, o processo de entrada foi outro pesadelo. Tiraram minhas roupas. Me revistaram em lugares que ninguém, além do meu falecido marido, tinha tocado. Cortaram meu cabelo, que eu mantinha na altura dos ombros. Me deram um uniforme laranja desbotado, 2 números maior que o meu. "Nome?" perguntou a agente penitenciária, sem levantar os olhos do papel. "Zuleika Alves dos Santos." "Idade?" 75 anos. Ela levantou o olhar, me encarou por um segundo, depois voltou ao formulário. "Crime?" Hesitei. Como resumir em uma palavra o que tinha acontecido? Como explicar que estava ali por amor? Por um amor cego, talvez tolo, mas ainda assim amor. "Estelionato", disse finalmente, a palavra amarga na boca. Fui levada para uma cela com outras 8 mulheres. O cheiro era a primeira coisa que notei. Urina, suor, mofo, comida estragada, tudo misturado. As paredes tinham escritos, desenhos, marcas de umidade. Havia apenas 4 beliches para 9 pessoas. Logo entendi que eu, como novata, dormiria no chão. As outras me olharam com desconfiança quando entrei. Uma senhora de idade era raridade ali dentro. A maioria eram mulheres jovens, muitas com marcas de drogas no corpo, braços picados de agulha, dentes faltando. Que tu fez, vovó?" perguntou uma delas, encostada na parede. "Assinei papéis pro meu filho", respondi, sentindo as lágrimas virem. Só isso. Assinei papéis sem ler. Algumas riram. Outras balançaram a cabeça como se entendessem perfeitamente. "É sempre por causa de homem que a gente se fode", disse uma. Marido, filho, namorado, sempre eles. Naquela primeira noite, deitada no chão frio, com apenas um cobertor fino que mal esquentava, pensei no Marcelo. Imaginei que ele estaria desesperado, procurando um advogado, movendo céus e terra para me tirar dali. Ele vai vir, pensei. Meu filho vai me salvar. Vai provar que sou inocente. Não vai deixar a mãe dele aqui. Foi o pensamento que me manteve viva nos primeiros dias. A certeza de que meu filho não me abandonaria.
de que logo eu estaria em casa de novo, tomando meu café na minha cozinha, regando minhas plantas, vivendo minha vida simples e honesta. Mal sabia eu que passariam 7 anos inteiros antes que eu pisasse em liberdade novamente. 7 anos de abandono, humilhação e silêncio. E o Marcelo? Nunca apareceu. Nem uma vez. Nem uma carta. Nem um telefonema. Nada. 7 anos. 2.555 dias. É muito tempo para qualquer pessoa, mas para uma senhora de idade, dentro de uma prisão, é uma eternidade. Bangu não é lugar para ninguém, muito menos para uma mulher que passou a vida inteira obedecendo às regras. O barulho nunca para. Gritos, choros, portas de metal batendo, alto-falantes chiando ordens, dia e noite, sem trégua. Nos primeiros meses eu não conseguia dormir. Ficava encolhida no meu cantinho no chão, rezando para amanhecer logo. A cela era um cubículo de 6 por 4 metros para 9 mulheres, sem privacidade nenhuma. O banheiro era um buraco no chão num canto, separado apenas por uma cortina improvisada com lençol. O cheiro era insuportável. No verão, o calor tornava o ar quase irrespirável. No inverno, o frio entrava pelas frestas das paredes mal conservadas. Rapidamente, aprendi as regras não escritas. Não olhar nos olhos de quem não te dirigiu a palavra. Não fazer perguntas sobre o crime de ninguém. Não reclamar da comida, por pior que fosse. E, principalmente, não confiar em ninguém. As outras presas me chamavam de vovó ou tia. Algumas me tratavam com uma certa deferência pela idade. Outras me viam como alvo fácil. A vovó é laranja, dizia uma delas. Tá pagando por alguém. Aposto que é pelo filho. Não confirmava nem negava. Quanto menos falasse, melhor. Mas por dentro, cada vez que alguém dizia isso, era como uma faca revirando na ferida. Porque era verdade. Eu estava pagando pelo meu filho. E a cada dia que passava sem notícias dele, a ferida se aprofundava. O advogado público que me designaram era um rapaz jovem, sobrecarregado de casos. Aparecia de vez em quando, sempre apressado, com a pasta transbordando papéis. Dona Zuleika, a situação é difícil, a senhora confessou. As provas são contundentes. Estou tentando reduzir a pena, mas não posso prometer nada. E meu filho? Conseguiu contato com ele? O rapaz desviava o olhar. Ainda não. O endereço que a senhora me deu não existe mais. Ele parece ter se mudado. Eu sabia o que aquilo significava. O Marcelo não queria ser encontrado. Tinha fugido, me abandonado. Ainda assim, me agarrava à esperança. Talvez ele estivesse com medo. Talvez estivesse juntando dinheiro para me ajudar. Talvez estivesse procurando um advogado melhor. Talvez. Os dias foram se arrastando. Entrei numa rotina mecânica. Acordar às 5 es, com o barulho da contagem. Café às 6 es. Banho frio às 6h30, com direito a 2 minutos de água. Depois, trabalho na lavanderia da prisão, onde consegui uma vaga por bom comportamento. Almoço ao meio-dia. De novo lavanderia até às 16 horas, jantar às 17 horas, trancamento nas celas às 18 horas. E depois, a noite interminável, tentando dormir em meio ao barulho, ao medo, à saudade. Comecei a contar pequenas vitórias. Ganhei um colchão fino depois de 3 meses dormindo no chão. Consegui um trabalho melhor, na biblioteca da prisão, depois de 1 ano. Fiz 1 ou 2 amigas, mulheres mais velhas como eu, que entendiam meu silêncio, minha dor. Mas o que nunca consegui foi notícia do meu filho. Mandei cartas para o endereço antigo dele. Todas voltaram. Pedi para o advogado procurá-lo. Nada. Pedi para antigas colegas da escola que às vezes me visitavam por pena. Ninguém encontrava o Marcelo. Era como se ele tivesse evaporado, como se nunca tivesse existido. Como se aquele menino que eu criei com tanto amor fosse apenas um sonho distante, uma invenção da minha mente solitária. Ainda assim, eu o defendia. Quando as outras presas falavam mal dele, eu o justificava. Ele deve estar com medo. Deve estar sendo perseguido também. Quando puder, vai vir me ver. A mentira que contamos para nós mesmos é sempre a mais convincente, não é?
O primeiro dia das mães na prisão foi o mais difícil. Algumas presas recebiam visitas, filhos pequenos, adolescentes constrangidos, adultos desconfortáveis. Traziam flores de papel, cartões feitos à mão, pequenos presentes permitidos pela administração. Eu fiquei sentada na minha cama o dia todo, olhando para a porta, esperando, o coração acelerando cada vez que alguém entrava na ala de visitas. Será que é ele? Será que finalmente veio? Ninguém veio. À noite, chorei silenciosamente, com o rosto virado para a parede para que ninguém visse. Uma das minhas companheiras de cela, que também não recebeu visita, se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Primeira vez é sempre a pior, vovó. Depois a gente se acostuma. Mas eu não me acostumei. Nem no segundo dia das mães, nem no terceiro, nem no sétimo. Cada ano, a mesma expectativa. Cada ano, a mesma decepção. Cada ano, um pedaço do meu coração morrendo. Nem uma cartinha do meu menino. Nada. Será que ele estava esperando eu morrer lá dentro mesmo? Seria mais conveniente para ele, não é? Uma mãe morta não pode aparecer de repente para cobrar explicações. Uma mãe morta não pode estragar a nova vida que ele construiu. O pior é que não era só o Marcelo que eu perdia. Era também a chance de conhecer meus netos. Porque eu sabia que ele tinha filhos. Uma das minhas antigas colegas da escola conseguiu essa informação. Ele tinha se casado com uma moça de família rica. Tinha 2 filhos. Morava num condomínio de luxo na Barra da Tijuca. E aquelas crianças nunca saberiam que tinham uma avó. Ou pior, talvez soubessem, mas como a criminosa que está na cadeia. A vergonha da família. O segredo sujo que ninguém menciona. Isso doía mais que qualquer privação física. Mais que a comida ruim, o frio, o desconforto, a humilhação diária. Doía saber que enquanto eu apodrecia numa cela, meu filho vivia uma vida de luxo, construída sobre o meu sacrifício, sobre a minha ruína. Fui julgada e condenada a 12 anos de prisão, 12 anos por estelionato, formação de quadrilha e fraude bancária. Crimes que eu nunca cometi. Crimes que carreguei nas costas para proteger aquele que eu mais amava. Quando o juiz leu a sentença, eu já estava entorpecida demais para reagir. Apenas aceitei, como aceitava tudo naquela nova vida. Os insultos das guardas, os empurrões na fila do refeitório, o chuveiro que mais ficava sem água do que funcionava. A solidão. Uma das poucas alegrias eram os livros da pequena biblioteca da prisão. Comecei a ler vorazmente. Qualquer coisa. Romances antigos doados por escolas, livros de autoajuda, até manuais técnicos, qualquer coisa que me tirasse dali, mesmo que só na imaginação. Foi em um desses livros que encontrei uma frase que nunca esqueci. O maior de todos os vícios é o amor incondicional. Fiquei pensando nisso por dias. O amor que eu sentia pelo Marcelo era um vício? Era uma fraqueza? Foi ele que me levou à ruína? O tempo foi passando. Meu cabelo, que já era grisalho, ficou completamente branco. Minha pele, que sempre cuidei com creme barato, mas eficiente, se encheu de rugas novas. Meus ossos começaram a doer, principalmente nas manhãs frias. Uma das guardas mais antigas disse uma vez: "Dona Zuleika, a senhora está definhando aqui dentro. Por que não fala a verdade? Talvez consiga uma redução de pena." Balancei a cabeça. Era tarde demais. Mesmo que eu confessasse que assumi o crime no lugar do meu filho, quem acreditaria? Já tinha assinado a confissão, já tinha sido julgada e condenada, e o Marcelo provavelmente tinha criado uma vida nova bem longe dali. Depois de 7 anos, consegui progressão de pena por bom comportamento. Fui transferida para o regime semiaberto e poucos meses depois para a liberdade condicional. Quando saí pelos portões de Bangu, não tinha ninguém me esperando. Nenhum familiar, nenhum amigo, apenas uma assistente social da Defensoria Pública que me levou para um abrigo temporário. Eu estava livre. Livre e completamente sozinha no mundo. E o pior ainda estava por vir. Liberdade. Que palavra bonita. Mas liberdade para quê? Para onde? Para quem? Quando saí de Bangu, depois de 7 anos, não tinha mais nada, nada mesmo.
Meu apartamento tinha sido tomado pelo banco para pagar parte das dívidas. Meus móveis, minhas roupas, minhas lembranças, tudo tinha desaparecido. Até minhas plantas, que tanto amava, morreram há muito tempo sem ninguém para regar. A assistente social me levou para um abrigo na Zona Norte. Um lugar triste, cheio de idosos abandonados como eu. Alguns com demência, outros com histórias tão dolorosas quanto a minha. Todos com olhos vazios, esperando o fim. É temporário, dona Zuleika, disse a moça. Até a senhora conseguir se reestabelecer. Como se reestabelecer fosse possível. Como se, aos 75 anos, com ficha criminal e sem um centavo, eu pudesse simplesmente recomeçar a vida. Descobri logo que minha aposentadoria tinha sido bloqueada. Algo relacionado ao processo criminal, explicou um funcionário do INSS quando consegui finalmente falar com alguém. Precisaria entrar com recurso, contratar advogado, provar que tinha cumprido pena e estava em liberdade condicional. Tudo isso custava dinheiro que eu não tinha. Meu nome estava sujo em todos os lugares possíveis. Serasa, SPC, bancos, cartões de crédito, lojas. Eu não podia nem abrir uma conta bancária. Não podia alugar um quarto, comprar um celular, nada que exigisse crédito. Era como ser um fantasma no mundo dos vivos. Eu existia, respirava, andava pelas ruas, mas para o sistema, para a sociedade, eu era invisível. Ou pior, era visível apenas como uma mancha, um erro, algo a ser evitado. Nos primeiros dias, fiquei atordoada. O mundo tinha mudado tanto em 7 anos. Celulares por toda parte, máquinas fazendo o trabalho de pessoas, prédios novos onde antes havia casas antigas. Eu me sentia como uma viajante do tempo, perdida num futuro incompreensível. No abrigo, me deram roupas doadas. Calças largas demais, blusas desbotadas, um casaco surrado. Não tinha espelho no meu quarto compartilhado, mas quando me vi refletida numa vitrine, mal me reconheci. Uma velha magra, de cabelos brancos mal cortados, roupas que não serviam, olhos fundos de quem viu o inferno. Era essa pessoa que iria procurar meu filho. Essa estranha que nem eu mesma reconhecia. Mas antes, precisava sobreviver. Encontrar algum trabalho, alguma forma de renda, qualquer coisa. Tentei em padarias, em mercadinhos, em lojas pequenas, sempre a mesma resposta. Desculpe, não estamos contratando. Ou pior, aquele olhar de pena quando viam minha idade, minha aparência. Como se dissessem, vá para casa, senhora. Seu tempo já passou. Finalmente, uma senhora que frequentava a igreja próxima ao abrigo me ofereceu trabalho. Limpar sua casa uma vez por semana. R$ 50 por dia. Aceitei na hora, grata pela oportunidade. Foi com o primeiro pagamento que comprei um celular pré-pago barato. Precisava tentar contato com o Marcelo. Precisava saber por que ele nunca me visitou. Nunca mandou uma carta, nunca tentou saber se eu estava viva ou morta. Uma ex-colega da escola, das poucas que ainda falavam comigo, me deu o endereço dele. Ele está bem de vida, Zuleika, disse ela, sem me olhar nos olhos. Casou com a filha de um empresário. Tem 2 filhos, uma casa enorme na Barra. Senti uma mistura de sentimentos. Orgulho, porque apesar de tudo, meu filho tinha vencido na vida. Raiva, porque ele tinha me abandonado na cadeia enquanto vivia no luxo. E medo. Medo do que encontraria quando finalmente o confrontasse. Juntei dinheiro para a passagem. Lavei e passei a melhor roupa que tinha nas doações. Uma saia azul marinho e uma blusa branca simples. Prendi o cabelo num coque, tentando parecer mais apresentável. No espelho do banheiro coletivo do abrigo, ensaiei sorrisos, tentando esconder o dente quebrado que ganhei numa queda no presídio. Era um domingo de manhã, quando cheguei ao endereço. Um condomínio de luxo, com guarita, seguranças, jardins impecáveis. O tipo de lugar que eu só tinha visto em novelas. Bom dia, estou procurando o senhor Marcelo Alves dos Santos, disse ao porteiro. O senhor está esperando a senhora? Perguntou ele desconfiado. Não, é uma surpresa. Sou uma antiga amiga da família. Não consegui dizer que era mãe dele. Algo me travou. Como se pronunciar aquelas palavras tornasse real demais o fato de que um filho tinha abandonado a mãe na cadeia.
Vou ligar para confirmar se ele pode receber. O porteiro discou, falou brevemente e então se virou para mim. Pode entrar. Casa 42. Caminhei lentamente pelo condomínio, tentando controlar a tremedeira nas pernas. As casas eram todas grandes, com jardins bem cuidados, carros de luxo nas garagens. A número 42 tinha uma BMW preta na entrada e brinquedos de criança espalhados pelo gramado. Antes que eu tocasse a campainha, a porta se abriu. E lá estava ele, meu filho, meu Marcelo. Mais velho, claro, com alguns fios grisalhos nas têmporas. Mais gordo, mais próspero. Vestindo roupas caras, um relógio que devia custar mais do que eu ganharia em anos de faxina. Nossos olhos se encontraram. Vi o momento exato em que ele me reconheceu. Vi o choque, a surpresa. E então, algo que nunca esquecerei. Vi o pânico. Marcelo, comecei, a voz falhando. Meu filho! Ele olhou rapidamente para trás, como se verificasse se alguém estava ouvindo. Então fechou a porta atrás de si e deu 2 passos em minha direção. O que você está fazendo aqui? Sussurrou, a voz carregada de raiva contida. Eu saí da prisão. Estou tentando recomeçar minha vida e... Você não pode aparecer assim. Minha família está aqui. Meus filhos, minha esposa. Eu só queria te ver. Saber por que você nunca... Olha, ele me interrompeu. Agora não é um bom momento. Nunca é um bom momento para isso, entende? Eu construí uma vida aqui, uma reputação. E eu não faço parte dessa vida? Eu, que fui presa no seu lugar? Ele olhou ao redor, nervoso, como se temesse que alguém tivesse ouvido. Eu nunca pedi para você fazer isso. Foi escolha sua. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Depois de tudo, ele ainda conseguia jogar a culpa em mim. Marcelo, eu sou sua mãe. Passei 7 anos na cadeia para te proteger. E agora quero o quê? Uma medalha? Dinheiro? Vir morar aqui e destruir tudo que construí? Nesse momento, a porta se abriu novamente. Uma mulher bonita, bem mais jovem que ele, colocou a cabeça para fora. Amor, quem é? O almoço está quase pronto. Marcelo forçou um sorriso. Ninguém importante, querida. Só uma senhora pedindo doações para um asilo. A mulher me olhou com aquele tipo de pena educada que pessoas ricas têm por pessoas pobres. Ah, que pena. Quer que eu pegue algum dinheiro? Não, não precisa. Já resolvi. Já estou mandando ela embora. Mandando ela embora. Como se eu fosse uma pedinte inconveniente. Como se eu não fosse a mulher que deu à luz a ele, que o criou sozinha, que foi presa para protegê-lo. A mulher sorriu para mim, sem fazer ideia de quem eu era, e fechou a porta. Ficamos novamente sozinhos, Marcelo e eu. Você precisa ir embora, ele disse, tirando a carteira do bolso. E não voltar nunca mais. Tirou algumas notas de R$ 100 e estendeu para mim. Toma, deve dar para você se virar por um tempo, mas não volte aqui, nunca mais. Olhei para o dinheiro, depois para o rosto dele. Meu filho, meu único filho, oferecendo dinheiro para a própria mãe ir embora e nunca mais voltar. Sua esposa não sabe quem eu sou, não é? Seus filhos não sabem que tem uma avó e nunca vão saber, ele disse duro. Para eles, minha mãe morreu há muitos anos. E assim vai continuar. Você pode acreditar nisso? Eu, mãe dele, virando um incômodo. Uma mancha na vida perfeita que ele construiu. Um segredo sujo a ser escondido. Não peguei o dinheiro. Não conseguiria. Seria como vender minha dignidade, a única coisa que ainda me restava. Você não é mais meu filho, disse, as palavras saindo como pedras da minha boca. Meu filho morreu no dia em que me deixou apodrecer na cadeia por um crime que ele cometeu. Virei as costas e comecei a caminhar para longe. Ele não me chamou de volta. Não correu atrás de mim. Não tentou se explicar. Quando cheguei ao portão, olhei para trás uma última vez. Ele já tinha entrado. A porta da casa 42 estava fechada. Como se eu nunca tivesse estado ali. Como se eu nunca tivesse existido. Este quartinho onde vivo agora não é meu. Nada aqui é meu, na verdade. A cama de solteiro com colchão afundado. O criado mudo com a gaveta que não fecha direito. O ventilador velho que faz um barulho de quem vai explodir a qualquer momento.
A única janela que dá para um muro cinza. Tudo emprestado. Tudo temporário. Foi a dona Iracema quem me acolheu. Conheci ela na igreja, depois que saí do abrigo. Eu estava sentada no último banco depois da missa, sem ter para onde ir. Ela se aproximou, perguntou se eu estava bem. Comecei a chorar sem conseguir parar. Ela me trouxe para sua casa naquele mesmo dia. A senhora pode ficar no quartinho dos fundos. Está vazio desde que meu filho se mudou. Ironia, não? Outro filho que se mudou. Só que o dela liga toda semana, manda dinheiro, vem visitar nos feriados, traz os netos para conhecer a avó. O quartinho é nos fundos da casa dela, com entrada separada. Tem um banheirinho pequeno, uma pia com armário embaixo que serve de cozinha. Não pago aluguel, não poderia mesmo. Mas faço questão de ajudar com a limpeza da casa grande, lavo a roupa dela, faço pequenos concertos. É o mínimo que posso fazer. A vida aqui é simples. Acordo cedo com o barulho dos passarinhos. Tomo um café fraco, às vezes com um pedaço de pão. Vou para a casa da dona Iracema, ajudo com as tarefas. Às vezes vou fazer faxina na casa de outras senhoras que ela conhece. Não ganho muito, mas dá para comprar meus remédios para pressão, para pagar uma recarga no celular pré-pago. Meu maior luxo é o café da tarde. Um pãozinho com margarina e uma xícara de café com leite. Sento na porta do quartinho, numa cadeira de plástico, e fico olhando o céu mudar de cor enquanto as pessoas voltam do trabalho. É uma vida pequena, uma vida que nunca imaginei viver. Eu, que sonhava em viajar na aposentadoria, que guardava dinheiro para um dia conhecer o Nordeste, ver o mar de Fortaleza, as dunas de Natal. Agora minha maior viagem é até o posto de saúde para buscar remédio. Você deve estar pensando, por que ela não processa o filho? Por que não busca seus direitos? Por que não denuncia o golpe que ele aplicou? Pensei nisso. Cheguei a conversar com um advogado voluntário que atende na igreja. Ele me explicou que seria difícil, muito difícil. Tempo demais se passou, provas se perderam. E eu tinha confessado o crime, lembra? Assinado papéis, assumido a culpa. A senhora teria que provar que foi coagida, explicou ele. Que agiu sob pressão psicológica. E isso, depois de tantos anos, com seu filho provavelmente tendo um bom advogado, ele não precisou terminar a frase. Entendi o recado. Seria mais um desgaste, mais uma humilhação. E para quê? O que eu ganharia além de mais dor? Às vezes penso nos meus netos que nunca conheci. Já devem estar grandinhos. O mais velho deve ter uns 12 anos agora. O mais novo, 9 ou 10. Me pergunto como são. Se parecem com o Marcelo quando era pequeno. Se têm os mesmos olhos, o mesmo sorriso. Se fazem as mesmas perguntas curiosas que ele fazia. Tenho certeza que são crianças bonitas, bem educadas. Usando roupas de marca, estudando em colégio particular, viajando nas férias. Tudo que eu queria dar ao Marcelo e nunca pude. Tudo que ele agora pode dar aos filhos, graças ao dinheiro que fez às custas da própria mãe. Eu me pergunto se ele conta para eles que a avó está viva, ou se preferiu enterrar de vez. Talvez diga que sou morta. É mais fácil, não é? Uma mãe morta é conveniente. Pode ser santificada na memória, colocada num porta-retrato na estante, lembrada com um suspiro saudoso. Uma mãe ex-presidiária, abandonada, vivendo num quartinho de favor? Essa é melhor fingir que nunca existiu. Ou talvez diga que sou uma criminosa, uma golpista. Alguém que envergonha a família. Talvez use minha história como lição moral para os filhos. Vejam só o que acontece com quem não anda na linha. A verdade é que nunca saberei. Assim como nunca conhecerei meus netos. Nunca os verei crescer. Nunca poderei abraçá-los, contar histórias, fazer aquele bolo de fubá que o Marcelo tanto gostava quando era pequeno. É estranho como a vida dá voltas. Eu, que passei a vida inteira cuidando dos filhos dos outros na escola, agora não posso nem chegar perto dos meus próprios netos. Eu, que orientava pais sobre a importância da família, agora não tenho família nenhuma. Às vezes, em noites de insônia, e são muitas quando se fica velha, me pergunto onde errei. Foi quando o criei sozinha, depois que o pai foi embora? Foi quando trabalhava demais, chegava cansada, não tinha tempo de brincar? Foi quando assinei aqueles papéis, confiando cegamente?
Ou foi quando assumi o crime, acreditando que ele viria me salvar? Não sei. Talvez nunca saiba. O que sei é que hoje vivo dos restos. Restos de comida que a dona Iracema gentilmente compartilha. Restos de roupas que as senhoras da igreja doam. Restos de dignidade que tento juntar todos os dias, como quem cata cacos de um vaso quebrado, sabendo que nunca mais será inteiro. A assistente social que me acompanha desde que saí da prisão diz que estou com depressão severa. Receitou remédios que não posso comprar. Sugeriu terapia que o SUS não oferece. Falou em rede de apoio familiar como se eu tivesse uma. A senhora precisa se perdoar, ela disse na última visita. Precisa seguir em frente. Me perdoar pelo quê? Por ter amado demais? Por ter confiado no meu próprio filho? Por ter sacrificado minha liberdade para protegê-lo? E seguir em frente para onde? Aos 82 anos, com saúde frágil, sem dinheiro, sem casa própria, sem família? Que futuro existe para alguém como eu? Estou cansada. Cansada de sobreviver à base de caridade. Cansada de sorrir e agradecer quando o que quero é gritar. Cansada de ser invisível, de ser um incômodo, de ser um fantasma vagando entre os vivos. Nas manhãs mais difíceis, quando a dor nos ossos não me deixa levantar, quando o peso no peito parece que vai me esmagar, chego a pensar que talvez fosse melhor ter morrido na prisão. Pelo menos lá eu ainda tinha a esperança de que um dia meu filho apareceria. A esperança de que, quando saísse, tudo se ajeitaria. A esperança, essa coisa traiçoeira que nos mantém vivos quando seria mais misericordioso partir. Mas não morri. Estou aqui, contando essa história para quem quiser ouvir. Não por vingança, não busco isso. O que o Marcelo fez comigo, ele carrega na consciência dele, se é que tem uma. Conto porque preciso que alguém saiba, que alguém lembre, que quando eu finalmente for, quando este corpo cansado de existir, alguém possa dizer: existiu uma Zuleika, ela amou, ela sofreu, ela importava. Porque todo mundo merece ser lembrado, não é? Todo mundo merece ter existido para alguém. Mesmo uma velha tola que amou demais o filho ingrato. Outro dia encontrei uma foto velha, no fundo de uma caixa de papelão, onde guardo as poucas coisas que consegui salvar do meu passado. Uma foto amarelada, com as bordas já se desfazendo. Eu e o Marcelo na praia de Copacabana. Ele devia ter uns 10 anos. Estávamos sorrindo, com o mar atrás da gente. Um dia feliz, um dia normal. Fiquei olhando aquela foto por muito tempo, tentando entender como chegamos daquele momento para onde estamos hoje. Como aquele menino sorridente se transformou no homem que me jogou fora como lixo. Como aquela mãe orgulhosa se transformou nesta velha abandonada. Se fosse hoje, eu não sei se teria feito diferente. Gosto de pensar que sim, que seria mais esperta, que não assinaria nada sem ler, que perguntaria mais, desconfiaria mais, que colocaria limites no amor que sentia pelo meu filho. Mas a verdade é que provavelmente faria tudo igual, porque uma mãe como eu, da minha geração, criada como fui, não sabe ser diferente. Não sabe dizer não ao filho. Não sabe deixar de proteger, mesmo quando isso significa se jogar no abismo. Talvez você ache que eu fui idiota. Talvez eu tenha sido. Idiota por confiar cegamente. Idiota por assumir um crime que não cometi. Idiota por esperar 7 anos por uma visita que nunca veio. Idiota por ainda sonhar, às vezes, que um dia ele vai bater naquela porta, arrependido, pedindo perdão. Talvez eu seja idiota até hoje, por ainda sentir saudade dele. Por ainda olhar crianças na rua e lembrar dele pequeno. Por ainda acordar no meio da noite com o coração apertado, preocupada se ele está bem, se está se alimentando direito, se está feliz. É um tipo estranho de amor, esse que sobrevive à traição, que persiste apesar do abandono, que continua queimando mesmo quando só recebe gelo em troca. Mas eu fui mãe, e tem mãe que ama até quando dói. Mesmo agora, enquanto conto essa história, uma parte de mim ainda tenta protegê-lo. Pensa em desculpas, justificativas. Talvez ele tenha problemas que eu não saiba. Talvez a esposa não deixe ele me procurar.
Talvez ele tenha vergonha, não saiba como consertar as coisas. Patético, não é? Como o coração de mãe fabrica mentiras para não enxergar a verdade crua. Meu filho me usou, me manipulou, me abandonou e seguiu sua vida sem olhar para trás. A verdade é que não há final feliz para essa história. Não haverá reconciliação emocionante. Não haverá abraços com lágrimas e pedidos de perdão. A vida real raramente oferece esse tipo de redenção. O que há é uma velha senhora, sentada num quartinho emprestado, contando sua história para quem quiser ouvir. Uma história de amor equivocado, de confiança quebrada, de sacrifício em vão. E há um homem, em algum lugar desta cidade, vivendo sua vida confortável, cercado de luxo comprado com dinheiro sujo. Um homem que dorme tranquilo à noite, sem se importar que sua mãe tenha passado 7 anos numa cela imunda por um crime que ele cometeu. É difícil não sentir amargura. Difícil não desejar que ele sinta na pele, um dia, pelo menos um pouco do que me fez sentir. Que seus filhos o tratem com a mesma frieza com que ele me tratou. Que ele conheça o gosto do abandono, da solidão, da insignificância. Mas então me lembro de quem eu sou, de quem sempre fui. Uma mulher simples, trabalhadora, honesta. Uma mulher que ensinava os alunos da escola a serem pessoas melhores. Uma mulher que, apesar de todos os erros, sempre tentou fazer o certo. E sei que não posso desejar mal ao meu filho. Nem mesmo agora. Nem mesmo depois de tudo, porque isso me tornaria igual a ele. E eu prefiro ser quem sou, a idiota que ainda ama, mesmo não sendo amada de volta. Às vezes, nas noites em que a solidão aperta mais, penso em procurá-lo novamente. Bater na porta daquela casa bonita. Implorar por um lugar na vida dele, na vida dos meus netos. Aceitar as migalhas que ele estivesse disposto a oferecer. Mas então me lembro daquele dia, do olhar de pânico quando me viu, das palavras duras, do dinheiro estendido para me fazer ir embora. E sei que não suportaria passar por aquilo novamente. Há limites até para a humilhação que um coração pode suportar. Então, fico aqui, no meu canto, com minhas lembranças, com meus arrependimentos, com meu café da tarde na cadeira de plástico, com as visitas ocasionais da assistente social que insiste que eu preciso seguir em frente, como se houvesse um caminho à minha frente. Como se, aos 82 anos, com saúde frágil e coração partido, ainda houvesse algum lugar para ir além deste quartinho que nem é meu. A única coisa que me resta é contar esta história. Talvez para aliviar o peso, talvez para que alguém aprenda com meus erros, talvez apenas para que alguém saiba que existi, que amei, que sofri, que importei, e talvez, só talvez, para que alguma mãe por aí pense 2 vezes antes de assinar papéis que não entende, antes de confiar cegamente no filho que mudou, antes de sacrificar tudo, inclusive a própria liberdade, por alguém que pode não merecer. Ou talvez para que algum filho por aí reflita sobre como trata sua mãe, sobre os sacrifícios que ela fez e que ele talvez nunca tenha percebido, sobre o amor incondicional que recebe e que talvez não valorize o suficiente. Porque é fácil esquecer, não é? É fácil seguir a vida, focado nos próprios problemas, nos próprios filhos, no próprio trabalho. É fácil ligar para a mãe apenas no aniversário e no Dia das Mães. É fácil visitá-la 2 vezes por ano e achar que está cumprindo seu papel. É fácil não perceber que ela está envelhecendo, que está ficando sozinha, que talvez precise de mais do que uma ligação rápida ou uma visita apressada, que talvez precise ser vista, ouvida, incluída. Não estou dizendo que todo filho é como o meu. Claro que não. Há filhos maravilhosos por aí. Filhos que cuidam, que se importam, que fazem a diferença na vida dos pais idosos. Filhos que são presentes, mesmo quando a distância física é grande. Filhos que honram o sacrifício dos pais. Mas também há muitos pais idosos vivendo em solidão, esperando um telefonema que raramente vem, marcando no calendário a próxima visita que sempre é adiada, morrendo aos poucos, não de doença, mas de insignificância. Então, se você tem mãe viva, pense nisso.
Pense no tempo que passa tão rápido. Pense que um dia ela não estará mais aqui. E pergunte-se: estou dando o melhor de mim? Estou sendo o filho que ela merece? Porque ninguém quer chegar aos 82 anos como eu cheguei. Ninguém quer olhar para trás e ver apenas ausências, silêncios, abandonos. A vida é curta demais para tanto arrependimento e longa demais para tanta solidão. É engraçado como as coisas funcionam. Passei 7 anos na prisão, escondendo a verdade. E agora, aqui estou, contando tudo para desconhecidos. Talvez seja mais fácil falar com quem não te conhece. Quem não te julga pelo que você foi, mas apenas pelo que está contando. Eu não conto isso para me fazer de vítima. Eu conto porque, às vezes, o silêncio mata mais do que qualquer sentença. E eu fiquei em silêncio por tempo demais. Na delegacia, quando podia ter apontado o dedo para meu filho. Na prisão, quando podia ter contado a verdade para reduzir minha pena. Depois, quando podia ter processado, denunciado, gritado ao mundo a injustiça que sofri. Fiquei calada. Por amor, por vergonha, por medo, por hábito. Quantas mães por aí fazem o mesmo? Quantas engolam a dor, o abuso, o abandono? Quantas sorriem e dizem, está tudo bem, quando por dentro estão despedaçadas? Quantas protegem filhos que não merecem proteção? Já vi muitas na prisão. Mães que assumiam drogas dos filhos, mães que mentiam para acobertar crimes, mães que visitavam fielmente semana após semana, filhos que as tratavam como serviçais, mães que mandavam dinheiro, comida, roupas para filhos que só as procuravam quando precisavam de algo. É um tipo estranho de doença, esse amor de mãe. Esse amor que aceita migalhas, que desculpa o indesculpável, que perdoa o imperdoável. Talvez seja porque carregamos esses filhos dentro de nós. Sentimos os primeiros movimentos, ouvimos os primeiros batimentos cardíacos, sofremos para trazê-los ao mundo e depois passamos a vida inteira tentando protegê-los do mundo, mesmo quando eles se tornam o perigo, mesmo quando eles se tornam a fonte da dor. A dona Iracema, que me acolheu, tem um filho maravilhoso. Liga toda semana, visita sempre que pode, traz presentes, leva ao médico. Quando perguntei a ela o segredo para ter criado um filho tão bom, ela deu de ombros. Sorte, talvez. E talvez seja isso mesmo. Sorte. Porque conheço mães que fizeram tudo certo, que amaram, que educaram, que deram limites, que ensinaram valores. E mesmo assim, acabaram com filhos que as abandonaram, que as maltrataram, que as esqueceram. Assim como conheço mães que fizeram tudo errado, que foram ausentes, negligentes, até abusivas. E mesmo assim, têm filhos que as perdoaram, que cuidam delas na velhice, que as amam apesar de tudo. Não há fórmula mágica. Não há garantias. Criamos nossos filhos o melhor que podemos, com as ferramentas que temos, e depois soltamos no mundo e esperamos. Esperamos que o amor que demos seja suficiente. Esperamos que os valores que ensinamos permaneçam. Esperamos que se lembrem de nós quando ficarmos velhas, frágeis, sozinhas. Eu esperava isso do Marcelo. Achava que tinha criado um homem bom, um homem que jamais abandonaria a própria mãe na cadeia, um homem que jamais fingiria não me conhecer, um homem que jamais negaria minha existência aos próprios filhos. Me enganei. Ou talvez o sistema que ele escolheu, de dinheiro fácil, de aparências, de status a qualquer custo, o tenha engolido. Talvez aquele menino que eu amava ainda exista, em algum lugar, soterrado sob camadas de mentiras, de culpa, de vergonha. Não sei. E provavelmente nunca saberei. O que sei é que estou chegando ao fim da minha jornada. Aos 82 anos, com saúde frágil, sem recursos, sem família, o horizonte é curto e o caminho cada vez mais estreito. Não tenho grandes planos. Não tenho grandes esperanças. Meus sonhos agora são pequenos. Um dia sem dor nos ossos. Uma noite de sono tranquilo. Uma xícara de café com leite enquanto vejo o sol se pôr. Quando você chega à minha idade, depois de tudo que passei, aprende a valorizar o básico, o essencial, o agora. O que mais me entristece quando penso na minha situação não é o dinheiro que perdi, não é a casa que perdi,
Não é nem mesmo a liberdade que perdi por 7 anos. É o tempo que nunca mais voltará. O tempo que poderia ter passado com meus netos, vendo-os crescer. O tempo que poderia ter aproveitado na minha aposentadoria, viajando, conhecendo lugares, fazendo amigos. O tempo que foi roubado de mim, não só pelos 7 anos de prisão, mas pelos anos seguintes de luta apenas para sobreviver. Esse tempo não volta. Não tem recurso judicial, não tem indenização, não tem pedido de desculpas que possa devolvê-lo. E talvez seja isso que mais doa. Saber que a vida é tão curta, tão frágil, e que boa parte da minha foi desperdiçada por causa de um filho que não merecia meu sacrifício. Há quem diga que não devemos nos arrepender das coisas que fizemos por amor. Que o amor nunca é em vão. Que mesmo quando não é correspondido, mesmo quando leva à dor, ele ainda vale a pena. Não sei se acredito nisso. Não mais. O que sei é que se minha história servir para que apenas uma pessoa reflita sobre suas escolhas, sobre seu relacionamento com os pais, sobre o valor do tempo que temos juntos nesta vida tão breve, então talvez não tenha sido tudo em vão. Se alguém aí tem mãe viva, vê se não deixa ela morrer sozinha em vida como eu morri. Porque é isso que acontece, sabe? Morremos em vida. Quando somos esquecidas, abandonadas, deixadas de lado, quando nos tornamos um incômodo, um fardo, um problema a ser evitado. Quando a única vez que nossos filhos pensam em nós é para temer o telefonema que anuncia que partimos. E quando isso finalmente acontece, vêm as lágrimas no funeral. Os discursos emocionados. As lembranças repentinamente vívidas. Os arrependimentos tardios. Eu devia ter visitado mais. Eu devia ter ligado mais. Eu devia ter dito que a amava. Sim, devia. Mas não disse, não fez. Deixou para depois, para quando tivesse tempo, para quando os filhos crescessem, para quando o trabalho acalmasse. E agora é tarde demais. Não cometa esse erro. Se sua mãe está viva, ligue para ela hoje. Visite-a neste fim de semana. Leve seus filhos para conhecer a avó. Pergunte sobre sua vida, suas memórias, suas dores. Escute. Verdadeiramente escute. Porque um dia, mais cedo do que você imagina, ela não estará mais lá. E tudo que sobrará serão as coisas não ditas, os abraços não dados, o tempo não compartilhado e o arrependimento, o pesado, sufocante, implacável arrependimento. Quanto ao meu filho, se um dia ele assistir isso, se um dia ele ouvir minha história, quero que saiba, eu te perdoo. Não porque você mereça, não porque o que fez seja perdoável, mas porque o rancor pesa demais para uma velha carregar. E porque, apesar de tudo, ainda me lembro de você pequeno, dormindo no meu colo, confiando que eu manteria todos os monstros longe. Não consegui. O maior monstro estava dentro de você mesmo. E contra esse, não pude protegê-lo. Agora estou cansada. Cansada de lutar. Cansada de esperar por um telefonema que nunca virá. Cansada de sonhar com um abraço que nunca acontecerá. Estou pronta para o que vier. Seja mais alguns anos neste quartinho emprestado, sobrevivendo de favores e migalhas. Seja o descanso final, que às vezes parece mais misericordioso que esta meia-vida que levo. O que me conforta é saber que contei minha história, que não parti em silêncio, que alguém, em algum lugar, vai se lembrar de Zuleika, a mãe que amou demais, que errou por amor, que pagou um preço alto demais por esse erro. Fui presa, e hoje vivo solta num mundo onde ninguém me chama mais de mãe. E talvez essa seja a maior prisão de todas. Agora deixa nos comentários sua opinião sobre o meu caso. Vou ler cada mensagem de vocês. Um abraço da Dona Zuleika.